Então, bora lá, pessoal. Então, nessa aula, né, eu vou apresentar todo o conteúdo de vetores, né? Então, a gente vai ver nessa aula o seguinte. A gente vai ver, então, vamos ver vetores no plano, né? Como eu falei para vocês, a gente vai definir vetores em dois espaços. Um é no R2, que é o plano, e o outro é no R3, que é no espaço. E aí, no final, a gente tem algumas operações que não são operações aquelas lineares que a gente define no começo, mas são as operações que dão outros tipos de resultados aos vetores. Né? Por exemplo, o produto escalar, o resultado não dá mais um vetor, vai dar uma constante. Beleza? Então é isso, vamos ver então todos esses vetores, né? Os vetores nesses dois espaços, tanto no plano como também no R2. Eu lembro, ou no R3, eu lembro que na última aula eu comecei mais ou menos no plano, né? E aí eu vou comentar novamente no plano, e aí eu vou para o R3 e no final apresento essas operações aqui. Bora lá. Então, introdução. Então, aqui só um breve rascunho, gente. Então, o assunto dessa prova vai ser somente vetores. Então, a gente vai ver a parte de vetores. Então, o que foi que a gente começou na nossa primeira aula? Eu defini o que é vetores de uma forma geral, né? Vetores é definido através daquelas três características. Vetores são grandezas matemáticas que têm direção, sentido e módulo, né? Então, tudo que tem isso é um vetor. Beleza? Apresentei as propriedades de vetores, né? Quando é que vetores são paralelos, quando é que vetores são perpendiculares. E depois eu apresentei as operações. Quais são as operações de vetores? Soma de vetores e a multiplicação de um vetor por uma constante. Apresentei como era a operação e apresentei também como fazia o desenho, né? O desenho dos vetores, como é que o desenho da soma e como é que o desenho de um vetor multiplicado por uma constante. Beleza? Então a gente vai pegar toda essa teoria que a gente viu na primeira aula e vai trazer isso para dois espaços, para dois mundos. Que mundo é esse? Vamos trazer para o R2 e vamos trazer também tudo isso para o R3. Como é que vamos fazer? Vamos aprender como fazer vetores no R2, como também no R3. Beleza? Um aqui vai ser semelhante ao outro. A diferença é que vai aumentar somente uma dimensão, só vai aumentar uma coordenada. Então, se a gente aprender em um, no outro vai ser análogo, só vai aumentar um valor, vai aumentar uma coordenada. Bora lá. Vetores no plano. Aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, porque eu já comentei isso com vocês, acho que ficou faltando somente a parte final, mas eu vou fazer novamente. Bora lá, vetores no plano, gente, a gente desenha, a gente representar os vetores, né? Vamos fazer vetores no plano cartesiano, espaço de duas dimensões. Todo mundo já conhece o plano cartesiano, né? Então, todo elemento aqui do R2, ele é definido através de duas coordenadas. Então, por exemplo, um ponto aqui no R2, ele tem uma coordenada no eixo X, na horizontal, e ele tem uma coordenada no eixo Y na vertical. Beleza? E aí, ó, para a gente definir vetores em R2, né, a gente precisa apresentar dois conceitos. O primeiro é combinação linear, né? O que é uma combinação linear? Uma combinação linear de dois vetores é quando um vetor ele é escrito como uma soma de dois vetores. Então está dizendo que o vetor V ele é uma combinação linear do vetor V1 e V2, quer dizer que o vetor V ele é a soma do V1 mais o V2, né, multiplicado por algumas constantes. Né? Essa definição aqui a gente usa para definir a base. A base são vetores que dão origem a todos os vetores no espaço, né? Todos os vetores ali naquele conjunto. No caso aqui, ó, os vetores da base, a base aqui dos vetores do R2 vai ser chamada de base canônica. São os vetores I e J. Quem são os vetores I e J? Os vetores I e J são os vetores que têm essas coordenadas aqui. O vetor I é o vetor de coordenadas 1, 0. O vetor J é o vetor de coordenadas 0, 1. Tá aqui o desenho do R2, ó, que é o I, né? Ele fica em cima do eixo X, ele tem uma medida, o tamanho dele é igual a 1. E o vetor J, o tamanho dele também é igual a 1, só que ele fica em cima do eixo Y, porque ele as coordenadas dele é 0 e 1. E a do I é 1, 0. Beleza? Então, todo vetor do R2, né, como eles são a base, todos os vetores do R2, eles vão surgir a partir desses vetores aqui. Eles vão ser uma soma desses dois vetores. O que vai mudar de um para o outro somente o valor das constantes. Beleza? Então vai ser assim, ó. Então todo vetor do R2 ele vai ser uma soma do vetor I mais o vetor J. O que muda sempre é o valor dessas constantes. Então o que define o vetor no R2, né, o que vai interessar mais para a gente, vai ser o valor dessas constantes. Então a gente vai representar um vetor no R2 através das suas duas constantes, das suas duas coordenadas. A coordenada no eixo X e a coordenada no eixo Y. Beleza? Para desenhar isso, como é que eu desenho um vetor no R2, professor? É bem simples. Você vai fazer assim, você desenha um plano cartesiano, ok?
E aí você pega o valor dessas coordenadas. Então a primeira coordenada do vetor v é x e a segunda coordenada do vetor v é y. O que você vai fazer agora? Você vai fazer a interseção dessas coordenadas, beleza? Aí você vai fazer um ponto. Aí o vetor, ele sai da origem aqui, ó, que ele sai do ponto de origem também dos vetores de j, né? Ele sai da origem e vai até esse ponto. Esse ponto aqui é o ponto final do vetor. Então, no caso aqui, é o desenho do vetor v, o vetor de coordenadas x e y. Beleza? Então é simples fazer um desenho no vetor aqui no R2. Por exemplo, se eu fosse desenhar um vetor 2 menos 1, como é que é seu desenho dele? Bem simples, fazer aqui o plano R2. Aí aqui no eixo X vale 2, né, na horizontal é 2, e na vertical vale menos 1. E aí esse vetor ele vai ser aqui, faz a interseção das duas coordenadas, então você vai fazer um ponto, e aí o vetor ele sai da origem e vai até esse ponto, beleza? Então aqui é o vetor V de coordenadas 2 e menos 1. Bem simples, né, gente, fazer o desenho. Bora lá, as operações aqui, bem rápido, vou comentar isso aqui, que eu acho que eu já comentei isso também. Igualdade de vetores. Quando é que dois vetores vão ser iguais? Simples, né? É trivial ver isso. Dois vetores no R2 eles vão ser iguais. Ó. Um vetor no R2, como a gente já falou, ele tem duas coordenadas, né? Então o vetor U tem coordenada x1 e y1, pode ser qualquer valor. E o vetor V tem coordenadas x2 e y2. Beleza? E aí, esses dois vetores vão ser iguais quando o valor das suas coordenadas na sua respectiva posição forem as mesmas, certo? Então, esses dois vetores vão ser iguais quando? Quando a primeira a coordenada do vetor U for igual à primeira coordenada do vetor V. E é assim também quando a segunda coordenada do vetor U for igual à segunda coordenada do vetor V. Então, quando bater o valor das coordenadas ali na posição, a primeira foi igual à primeira, a segunda foi igual à segunda, então a gente diz que os vetores vão ser iguais, certo? Então, no caso, se eu pegar aqui o vetor 2, 3, eu vou pegar o vetor 4, 3. Vão ser iguais? Não, isso aqui são vetores diferentes, porque a segunda vai ser igual, né? O valor da segunda coordenada é a mesma, só que o valor da primeira coordenada são diferentes, então esses dois vetores eles são diferentes. Beleza, gente? Operações, né? As duas operações que a gente conhece, a soma e a multiplicação por uma constante. Como é que eu faço uma soma e uma multiplicação de um vetor por uma constante, sabendo as suas coordenadas? É bem simples, é só usar o mesmo raciocínio lá da igualdade. A gente vai fazer a operação nas coordenadas das suas posições. Então, a soma, como é que funciona a soma de vetores? É só somar as primeiras coordenadas, né? Então, o vetor soma, a sua primeira coordenada vai ser igual à soma da primeira coordenada do primeiro vetor, mais a segunda coordenada do segundo, mais a primeira coordenada do segundo vetor. Vírgula, né, para separar, essa vírgula é só para separar, gente, da primeira da segunda. E aí a segunda coordenada do vetor soma vai ser igual à soma da segunda coordenada do primeiro vetor mais a segunda coordenada do segundo vetor. É só somar na posição. Primeiro com a primeira e a segunda com a segunda. Simples, viu? E aí um vetor multiplicado por uma constante também o raciocínio é análogo. Você vai pegar essa constante e vai multiplicar pelo valor das suas coordenadas. Viu, gente? Então, se eu tenho o vetor aqui, o vetor 2, 3, mais o vetor 4 e 1. Como é que eu faço essa soma de vetores? Então, isso aqui vai dar um vetor, né? Como é um vetor no R2, gente, a gente coloca essa informação aqui. A gente bota parênteses, né? Essa vírgula no meio para separar a primeira da segunda. Certo? Se eu não colocar esse parênteses aqui, então aqui não está dando um vetor para a gente, não. Aí tem que usar essa notação. Então aqui, ó, o vetor 2, 3 e o vetor 4, 1 vai dar quem? Vai dar qual vetor? Então a gente soma a primeira com a primeira, 2 mais 4, 6. E a segunda vai ficar 3 mais 1, vai ser igual a 4. Então a soma desses dois vetores vai dar o vetor 6 e 4. Né? A primeira coordenada é 6 e a segunda é 4. Se eu pegar um vetor e multiplicar por uma constante, o vetor 2, 3 multiplicado pela constante menos 3, o que acontece? Essa constante multiplica tanto a primeira, como multiplica também a segunda. E o resultado vai ser um vetor. Né? Então, representamos ele por um parênteses. Separamos uma vírgula aqui da primeira e da segunda. E aí, menos 3 vezes 2 fica menos 6. A segunda coordenada vai ser igual a menos 3 vezes 3, vai ficar igual a menos 9. Beleza, gente? Tranquilo, né? Seguinte, só uma definição aqui que a gente usa mais lá na parte de produto, né? Quando a gente chegar na parte do produto vetorial, do produto misto. É o seguinte, a gente viu que um vetor no R2, ele sempre sai da origem. Ele sempre sai da origem. Mas a gente pode encontrar um vetor de outra forma também, que é como?
a gente pode achar um vetor através de dois pontos. Então, digamos que eu tenho aqui o ponto A e digamos que eu tenho aqui o ponto B. É possível encontrar um vetor que ele sai do ponto A em direção ao ponto B. Posso traçar um segmento de reta aqui, que no caso vai ser um vetor, que ele sai do ponto A ao ponto B. Como é que eu acho esse vetor aqui, né? Que no caso, o que interessa pra gente? Quem que vai ser as coordenadas desse vetor, o vetor AB? Você vai fazer o seguinte processo, pessoal. É como se fosse tipo lá na física. Lá na física, por exemplo, para eu tirar o deslocamento de uma partícula, né? Ela sai de uma posição, chega na outra, como é que eu tiro aquele deslocamento? Você faz a subtração das posições, né? A posição final menos a posição inicial. Aqui vai ser o mesmo raciocínio. Então, o vetor AB, ó, as coordenadas deles vai ser o seguinte. Você vai ter que olhar as coordenadas dos pontos aqui, ó. Então, digamos que aqui a primeira coordenada do ponto A, vou chamar de x1. A segunda coordenada do ponto A, vou chamar de y1. A primeira coordenada do ponto B, vou chamar de x2. E a segunda coordenada do ponto B, vou chamar de y2. E aí, ó, o vetor V, né, que é o vetor que sai do ponto A ao ponto B, ele vai ter essas coordenadas aqui, ó, o valor das coordenadas. A primeira coordenada vai ser como? Vai ser a subtração dessas coordenadas. Então, vai ser x2 menos x1. Beleza? E aí, a segunda coordenada vai ser as subtrações das segundas coordenadas desses pontos. Então, vai ser y2 menos y1, do maior para o menor, viu, gente? Aí, aqui a gente acha um vetor através de dois pontos. Só fazer as subtrações das suas coordenadas. Beleza? Beleza, né? E aí temos o módulo, né? O módulo de um vetor, se a gente já sabe o valor das coordenadas, é bem fácil de achar, gente. É só usar uma fórmula. A fórmula é o seguinte, ó. A fórmula é essa. Simples de aprender, de decorar, né? Essa fórmula aqui, de onde é que ela vem, né? Ela vem lá do Teorema de Pitágoras, gente. Ó, observe aqui, ó. Temos o vetor V aqui, ó, que ele é definido pelas coordenadas x e y, né? E é o que acontece? Esse vetor, né, ele está formando um triângulo retângulo, né, cujos lados são quem? São a segunda coordenada, que é y, e a primeira coordenada, que é o x. E a hipotenusa, né, que no caso é o módulo de V. Aí a gente usa o Teorema de Pitágoras, que é o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, que é o módulo, né, então vai ficar o módulo de V ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos? É x e y. Aí fica x ao quadrado mais y ao quadrado. Como eu quero achar o módulo de V, então eu deixo ele parado e vou jogar o quadrado para o outro lado. Aí ele vai passar o inverso. O inverso do quadrado vai ser igual a raiz quadrada. Aí fica a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado. Aí essa é a forma que a gente usa para tirar o módulo de um vetor quando a gente tem as coordenadas, viu, gente? Então, por exemplo, pergunta assim, pessoal, me diga que é um módulo, né? O módulo, no caso aqui para o R2 e para o R3, vai ser o tamanho, gente. Quanto é o tamanho do vetor 2 e 3, né? Quanto é o módulo do vetor 2 e 3? É bem simples. Vai ser igual, o módulo do vetor V vai ser igual a raiz quadrada, né? Da primeira coordenada ao quadrado, então vai ficar 2 ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, 3 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual, então, a o quê? 2 ao quadrado vai ser 4, mais 3 ao quadrado vai ser 9. Então, o módulo do vetor V vai ser igual a raiz quadrada de 4 mais 9, raiz quadrada de 3. Aí pode deixar assim, ou pode tirar um valor aproximado, tanto faz. Beleza? Não tem segredo, é só usar a fórmula. Beleza, né? Então, agora eu vou aumentar uma dimensão. Vou apresentar tudo que eu expliquei agora para vocês, só que agora é um novo espaço, é o espaço em 3 dimensões, é o espaço R3. Como é que funcionam as coisas lá? Vão ser um pouco diferentes? Vão ser bem diferentes? Não, vai ser a mesma coisa. A única diferença que vai ter só vai ser o aumento de uma coordenada, né? A gente viu que um vetor no R2 ele é definido pelas suas duas coordenadas. Então vai ser a primeira coordenada mais a primeira coordenada e sua segunda coordenada. Já o vetor no R3, que ele tem 3 dimensões, ele vai ter o acréscimo da terceira coordenada. Vai aparecer a terceira coordenada. Então ele vai ser um vetor do tipo assim: x, y e z. Beleza? Só vai ter essa diferença. As operações vai ser também tudo análogo. As operações, o módulo, tudo vai ser análogo. O que é que vai mudar só vai ser o aumento da terceira coordenada nas fórmulas. Somente isso. Então, bora ver. Para definir os vetores na R3, é o eixo das cotas. É isso?
James. Vou mostrar para vocês o que é o eixo Z, o acréscimo do eixo Z, né? Como é que fica. O R2 a gente conhece. O R2 a gente pega duas retas, né, perpendiculares, né? E aqui temos o R2. O R2 é assim. No R3, né, só comentar aqui logo. No R3, para a gente definir os vetores no R3, a gente tem que usar a mesma teoria. A gente precisa de uma base de vetores que dão origem a todos os vetores do R3. Quem são essa base? É a mesma coisa lá dos vetores do R2. Vai ser três vetores, vai ser os vetores I, J, K, beleza? Cujas coordenadas são essas. O vetor I é 1, 0, 0, o vetor J é 0, 1, 0, e o vetor K vai ser 0, 0, 1, ok? Então, através desses três vetores, vai dar origem a todos os vetores do R3. O R3 a gente desenha dessa forma, pessoal. A gente pega duas retas perpendiculares, ok? Só que a gente faz assim, a gente coloca como se a gente colocasse duas deitadas, beleza? E aí a gente passava uma na vertical cortando as duas. Assim. Ficou torto, mas a ideia é essa. Aqui é o R3. São três eixos. Então você faz na ordem, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Você pode até trocar a posição, pode botar esse aqui primeiro o X, mas tem que seguir depois a ordem, X, Y e Z. Beleza? Deu para entender? Dois eixos, né, são perpendiculares, né? E aí você puxa um eixo cortando os dois na vertical. Aí você tem o R3. Aí as coisas aqui, a maioria dos desenhos, funcionam com 3 dimensões. Né? Agora a gente vê o que? A gente vê largura, né, comprimento e altura. São 3 dimensões, as coisas que têm 3 dimensões. Não são só duas coordenadas que definem o vetor. São 3. Beleza? Então vamos aprender como é que desenha um vetor R3. O desenho é bem bacana para vocês verem como é que funciona o desenho. Bora lá. Então daqui é o R3. Ó. O desenho mais simplificado, né? Aqui é o vetor I, aqui é o vetor I, o vetor J e o vetor K. O vetor I tem essas coordenadas, o vetor J também, o vetor K é esse. Aí, gente, a questão dos pontos é a mesma coisa. É como se fosse o R2, só que é o aumento do eixo na vertical. Aqui, ó, vai ser 1, 2, 3, né? Aqui no Y, mesma coisa. 1, 2, 3, 4. E logo para trás vai ser os negativos. Aqui vai ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O do Y para cá. Menos 1, menos 2, tá? Mesma coisa. O do Z para cima aqui é os positivos. 1, 2, 3. E para baixo vai ser os negativos do Z. Menos 1, menos 2, menos 3. Tá? A mesma ideia. E aqui, né, o eixo, a interseção dos três eixos vai ser o ponto 0, 0. Beleza? Bora lá. Então vamos aprender como é que faz um desenho do vetor no R3. Então, gente, a mesma ideia lá dos vetores no R2, todos os vetores do R3 eles vão sair a partir desses três vetores, os vetores I, J, K. Então, o vetor no R3 ele vai ser uma soma desses três vetores. Vai ser uma soma do vetor I mais o vetor J mais o vetor K. O que é que muda de um para o outro, de um vetor para o outro? Somente o valor das coordenadas. Então, o que define o vetor em R3 são o valor dessas três coordenadas. Então, a gente vai representar um vetor no R3 através das suas três coordenadas. A primeira, a segunda e a terceira. Beleza? Geralmente a gente chama assim, x, y, z. Mas pode mudar também a letra, tanto faz. O que importa é ser a primeira, a segunda e a terceira. Beleza? Bora ver agora o desenho. Como é que a gente desenha isso, né? A gente viu que no R2 é bem simples. Né? No R2 é bem fácil. Pega as duas coordenadas, né? A gente pega as duas. E aí a gente faz a interseção, né? Faz um ponto. E aí a gente puxa um segmento de reta que sai da origem e vai até esse ponto. Bem simples de fazer o desenho no R2. E no R3, gente, como é que a gente faz o desenho de um vetor no R3? É bem bacana, vai ser assim, ó. Prestem atenção como é que funciona. É assim, ó. Digamos que tem um R3, né? Então, temos aqui o R3, o eixo X, o eixo Y, e aqui na vertical o eixo Z, né? Aí você faz o quê? Você pega as três coordenadas, vou pegar aqui a coordenada no eixo X, vou pegar aqui a coordenada no eixo Y,
e vou pegar aqui a coordenada no eixo Z. Beleza? A gente viu que no R2 a gente faz a interseção das coordenadas, né? Só tem duas, então vai dar uma interseção. Aqui a gente vai ter várias interseções. A gente tem que fazer a interseção de todas as coordenadas. Então vai ter que ser a interseção da coordenada do eixo X com o eixo Z, do eixo X com o eixo Y, do eixo Y com o eixo Z, do eixo Y com o eixo X. Todas, né? Então vai formar uma figura assim, ó, fazer as interseções. Por exemplo, a primeira, do X com o Y, vai ficar como? Vai fazer a interseção, né? Sempre, gente, a interseção, os lados são paralelos, viu? Os lados são paralelos aos eixos. Aí vai ficar essa interseção, né? Só que tem as outras. Do eixo Y com o eixo Z. Vem aqui, ó, tá? Vai ser esse. Né? Do eixo X com o eixo Z. Sempre os lados paralelos, gente. Ó, esse lado aqui ó, é paralelo ao eixo X. E esse lado aqui ele é paralelo ao eixo Z. Beleza? E ainda a gente não terminou não. A gente vai formar um paralelepípedo. Assim, ó. É como se fosse tipo um cubo, né? Só que os lados não precisam ser exatamente iguais. Então vai formar uma figura mais ou menos assim. Beleza? Depois que a gente fazer essa figura em 3 dimensões, o vetor, quem é que vai ser o vetor de coordenadas x, y, z? Ele vai ser o vetor, vai ser o segmento que sai aqui da origem e vai até a diagonal, ele vai cruzar aqui a diagonal desse paralelepípedo. Ele vai vir até aqui, ó. Esse é o desenho do vetor. Como se fosse assim, digamos que os eixos estivessem assim, né? Aí aqui fosse a figura, aí ele sai da origem e cruza a diagonal até o outro vértice, lá na outra ponta. É assim. Só que é em 3 dimensões, né? Aqui eu desenhei no plano. E aí, deu para entender? Vocês acharam complicado de fazer o desenho no R3? Sabe, James. Mas enfim, sempre tem outra forma, né? Tem outra forma de fazer esse desenho também. A outra forma geralmente é mais fácil. Vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó. O mesmo desenho que eu fiz, ó. Só que tem essa forma aqui, ó, que você pode fazer dessa forma, fazendo uma figura em 3D, ou então assim, ó, que fica até mais fácil. Essa aqui é mais fácil. Deixa eu mostrar para vocês a forma mais fácil. Eu vou fazer com um exemplo já direto. Bora lá. Vou fazer o desenho do vetor. Espera que travou. Vou fazer o desenho do vetor 2, 3, 1. Ó, vamos lá. Vou fazer pela segunda forma, a forma mais fácil. Faço aqui o R3. Vou fazer só assim, porque são todos valores positivos. Vou fazer os eixos para trás, porque não tem valor negativo. O eixo X, o Y e o Z, beleza? Aí eu coloco aqui o valor das coordenadas. 2. Aí, gente, para ficar um desenho mais ou menos assim perfeito, né? Você precisa dar as unidades assim proporcionais, viu? Se aqui que você deu um espaço, aqui também tem que respeitar o mesmo espaço, pelo menos mais ou menos parecido. Não pode dar aqui 1 e aqui ser 2, né? Foge o desenho. Aqui no eixo Y vale 3, ó. No eixo X é 2, no eixo Y é 3 e no eixo Z é 1. Beleza? Aí, ó, outra forma de fazer esse desenho, o desenho do vetor 2, 3, 1 é assim, gente. Você pega somente o valor das duas primeiras coordenadas, aí você faz a interseção dessas duas coordenadas. Então, vamos lá. Fazendo a interseção aqui, ó, 2 com 3. Sempre os lados paralelos, gente. A gente faz a interseção, beleza? E aí, ó, essa interseção vai formar um ponto. O que você vai fazer agora para terminar o desenho do vetor? Você vai olhar agora para o valor da terceira coordenada. Esse valor dessa terceira coordenada vai indicar se esse ponto aqui ó, de interseção vai subir ou descer. Beleza? Então, no caso, se ele for positivo, ele sobe, se ele for negativo, ele desce. Sempre subindo vertical, viu? Vertical, paralelo ao eixo Z. Então, aqui, ó, como é 1, então esse ponto aqui de interseção ele vai subir uma unidade. Vai parar mais ou menos aqui. Então, aqui, no caso, vai ser o meu ponto final. E aí o vetor U, que no caso de coordenadas 2, 3, 1,
ele é um vetor que sai da origem e vai até esse ponto. Então aqui é o desenho do meu vetor U. E aí assim fica mais fácil de fazer? O que vocês acham? Como mais fácil? Mas é mais simples, né, não, James? Só fazer a interseção das duas coordenadas, aí você vai olhar para a terceira. A terceira, o valor da terceira vai indicar se esse ponto vai subir ou descer. Aí, se no caso for positivo, ele sobe, aí onde ele parar, você puxa o vetor. Se no caso for negativo, você vai descer na vertical, e aí puxa o vetor também. Se for zero, o vetor ele acaba ali, ele vai até você puxa o vetor da origem até aquele ponto. Beleza? Ou então, se você achar a primeira mais fácil, você faz o desenho aqui, ó. Você faz um paralelepípedo, né, em 3D, e aí puxa a diagonal, cruzando o paralelepípedo. Você vê qual é mais fácil, se é essa ou essa aqui. Bora lá! Então a gente já aprendeu como fazer o desenho. Não, a segunda forma, basicamente, tu não vai marcar nem o eixo Z, né? O valor da terceira coordenada vai só indicar essa subida do ponto, subida ou descida. Beleza? Tu vai olhar só para as duas primeiras. E a terceira, tu nem vai marcar, tu vai só puxar o ponto. Você vai indicar isso. Só se tu fosse fazer pela primeira forma, que é essa aqui, ó, da em 3D, aí tu ia usar a terceira coordenada. Ia marcar, no caso. Tudo tá usando a terceira. Mas uma tu tá marcando no eixo e a outra não. Tu tá só puxando em direção ao eixo. Bora lá. Vamos fazer as operações. As operações é basicamente análogo, né? Tudo que a gente viu no R2 acontece também no R3. A diferença é que, como eu falei, é só o aumento da terceira coordenada, o valor da terceira. Então, como é que dois vetores vão ser iguais no R3? Né? O vetor U de coordenadas tem essas coordenadas aqui, ó, e o vetor V tem essas coordenadas aqui. Beleza? Quando é que o vetor U vai ser igual ao vetor V? Quando bater todas as coordenadas nas suas posições. Então, quando a primeira coordenada foi igual à primeira, a segunda foi igual à segunda e a terceira foi igual à terceira. Se bater todos esses valores, gente, aí os vetores vão ser iguais. Beleza? Mas tem que bater as três. Se bater somente uma, não é igual. A soma, como é que funciona a soma de dois vetores? Mesma coisa lá do R2. Você soma as coordenadas nas posições, né? E a diferença é que aumenta só a terceira. Então, o vetor soma, ó, vai ser assim, né? O vetor soma, o vetor U mais V, como é que eu somo o vetor U mais o vetor V? Você vai somar a primeira com a primeira, né? Vai ser a primeira coordenada. A segunda coordenada vai ser o quê? Vai ser a soma das segundas coordenadas desses vetores. E a terceira coordenada do vetor soma vai ser a soma das terceiras coordenadas desses vetores. Simples, né? E aí um vetor multiplicado por uma constante é a mesma ideia. Você vai pegar essa constante e vai multiplicar por todas as coordenadas. Que nem aqui, ó, alfa vezes x1, alfa vezes y1 e alfa vezes z1. Beleza? E o módulo? O módulo a gente viu lá no R2, que é a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado. No R3 é a mesma coisa, a diferença é só o aumento da terceira coordenada. Ficou meio lá embaixo, né? Ficou cortado aqui, mas tá aqui, ó, gente. O módulo de um vetor no R3, ó, que ele tem 3 coordenadas, vai ser igual a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado mais a terceira coordenada ao quadrado. É a mesma ideia, vai ser análogo. Beleza? Então é isso. Então, aqui eu mostrei para vocês os vetores no plano no R3, gente. E agora a gente vai ver algumas operações. São algumas operações que elas não são lineares. Né? Uma operação, quando eu digo que ela é linear, basicamente você olha na questão do resultado. Quando você pega dois vetores, né? Além de satisfazer algumas propriedades, mas a operação ela tem que ser fechada. O que é isso? É pegar uma operação entre dois elementos e o resultado tem que ser ainda um elemento do conjunto. No caso aqui de vetores, a operação tem que fazer sentido para mim quando eu pegar dois vetores e o resultado dá ainda um vetor. Né? E a gente vai ver algumas operações agora que isso não acontece, algumas propriedades não acontecem, mas são operações que também são importantes, que dão alguns resultados para a gente também bem bacana. Bora lá. A primeira
é chamado de produto escalar. O produto interno, tanto faz, produto escalar e produto interno. Como é que funciona o produto interno de dois vetores? Tanto no R2 como também no R3. Você pode fazer essa operação. Então, gente, o produto escalar de dois vetores, né, o vetor U e o vetor V, né, o que é que foi que aconteceu aqui, ó? Primeiramente, como é que a gente representa, né, a notação? Ó, tem livros, gente, que faz assim, ó, bota um ponto, tipo como se fosse uma multiplicação. Coloca um ponto assim, representando o produto escalar. Tem outros livros que faz assim. É, é a mesma coisa, tanto faz usar essa notação ou essa. Eu prefiro mais essa de cima aqui, beleza? Mas se você encontrar um livro que tem essa definição, não tem problema. É a mesma coisa, a mesma operação. Então vamos adotar a primeira, que é um pontinho aqui. Se eu não me engano, o professor está usando essa aqui também. Bora lá. Então o produto escalar de dois vetores, né, vai ser representado dessa forma. Você pega os dois vetores, representa por um pontinho, como se fosse tipo uma multiplicação. Só que o resultado dessa operação vai dar o que agora para a gente? Vai dar um número real. Essa é a principal diferença. O produto escalar de dois vetores, o resultado dá um número real, né? Como é que eu faço essa operação, professor? Você vai multiplicar as coordenadas nas suas posições e somar, tá? É que nem está acontecendo aqui, ó. Então você vai pegar a primeira coordenada do primeiro vetor multiplicado pela primeira coordenada do segundo vetor, mais vai pegar a segunda coordenada dos vetores, vai multiplicar, mais as terceiras coordenadas desses vetores e vai multiplicar. Então você multiplica as coordenadas ali na posição, gente, só somar, não tem segredo. Então aqui, ó, o vetor 2, 3, multiplicar não, não comete esse erro não. O vetor 2, 3, né, produto escalar, você fala assim, produto escalar com o vetor 4 menos 1. Não é uma multiplicação, gente, é um produto escalar, diferente. Como é que eu faço esse produto escalar desses dois vetores, gente? É só usar a operação, né? Então multiplica as primeiras coordenadas, 2 vezes 4 fica 8, né? Mais o resultado você vai ficar soma, né? Soma. E agora você multiplica a segunda. 3 vezes menos 1 fica igual a menos 3. E aí vai dar o quê? 8, né? Mais com menos fica menos. 8 menos 3 vai ser igual a 5. Né? Veja que o resultado aqui está dando um número real. Essa é a principal diferença do produto escalar. Beleza? E aí a gente tem aqui algumas propriedades do produto escalar. As propriedades são as seguintes. A primeira é chamada de comutativa, aquela operação que você troca a posição, mas continua sendo o mesmo resultado. A ordem dos fatores não muda o resultado. Né? Então, o produto escalar de U com V e de V com U é a mesma coisa, tanto faz. Se eu trocasse aqui, ó, o 4 menos 1, produto escalar com 2 e 3, daria 5 também, daria o mesmo resultado. Então, o produto escalar ele é comutativo. Né? Essa é a primeira. A segunda propriedade é como se fosse tipo uma distributiva em relação à soma, né? Então tá aqui, ó, o vetor U, né, produto escalar com V mais W, então é como se fosse tipo uma distributiva, então fica o produto escalar com V, ó, o produto escalar com V mais o produto escalar com W, é como se fosse tipo uma distributiva, gente, que nem na multiplicação. A mesma coisa, tanto a esquerda aqui como também a direita. Você pode distribuir o produto escalar. A terceira, né? O produto escalar de dois vetores multiplicado por uma constante, você pode fazer o seguinte: você pode puxar essa constante à vontade. Você pode botar essa constante multiplicando os vetores, pode botar a constante multiplicando só um vetor ou o último vetor, ou pode botar a constante isolada, tanto faz, não altera o resultado. Beleza? É a terceira propriedade, né? Aqui que é a mais importante, a propriedade 4. O produto escalar de um vetor por ele mesmo, né, vai ser igual ao módulo dele ao quadrado. Essa aqui é bem importante. Por quê? Porque a gente viu que para tirar o módulo de um vetor, a gente usa aquela fórmula raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda ao quadrado. Total. A gente viu isso, né? Só que quando um vetor, quando uma questão ele não dá as coordenadas, né, a gente não é possível utilizar essa forma. A gente só usa essa forma quando a gente já tem os valores. E aí, quando a gente não tem um valor, geralmente a gente vai tirar o módulo de um vetor por essa formazinha. Ó. O módulo de um vetor ao quadrado vai ser o quê? Vai ser o produto escalar desse vetor por ele mesmo. Beleza? Então a gente vai utilizar essas duas fórmulas aqui, ó, para relacionar com o módulo.
Quando a gente tem as coordenadas, já usa direto, e quando a gente não tem, geralmente a gente vai associar com o produto escalar. Beleza? Bora lá. Outra utilidade do produto escalar é achar o ângulo entre vetores. Né? Achar o ângulo entre vetores. Então é o seguinte. Se dois vetores não nulos, né? E o ângulo entre eles vai ser chamado de θ, ou chamado de θ o ângulo entre esses dois vetores. O produto escalar desses dois vetores vai ser igual o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre esses vetores. Aqui é mais uma forma, gente, só mesmo aprender ou decorar, né? Aí na prova, gente, como vocês vão estar em casa, né? Vocês podem pesquisar à vontade. Só vocês anotar essas informações no caderno, gente, e fazer na hora da prova. Não tem ficar batendo cabeça, decorando, não, né? É só anotar e utilizar na hora da prova. Ou até mesmo na hora da prova vocês podem consultar a aula, gente. Não tem problema. Né? Então é isso, gente. Aqui é uma formulazinha bem bacana, que como eu falei, relaciona o produto escalar com o ângulo de um vetor. Então vamos lá, só falar ela novamente. Então o produto escalar de dois vetores, né? Você pode fazer assim também. Diferente daquela, multiplicando as coordenadas e somando, você pode fazer assim. Então você vai pegar o módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo desses vetores. O θ aqui é o ângulo entre esses dois vetores. O vetor U e o vetor V. Beleza? E assim, né, com essa informação, a gente pode até concluir, sabendo o produto escalar, né, a gente pode concluir ângulo entre vetores. Tá aqui uns resultados. Por exemplo, quando o produto escalar de dois vetores ele é maior que zero, né, que no caso implica que o cosseno de θ é maior que zero, então quer dizer que o ângulo entre esses dois vetores vai ser igual a 90 graus. Né? Por exemplo, aqui a terceira, ele está dizendo que o ângulo entre dois vetores, ele está dizendo que o produto escalar entre dois vetores vai ser igual a zero. E aí ele está dizendo que o ângulo entre esses dois vetores é 90 graus. Por que isso? Bora ver. Ele diz que o produto escalar de dois vetores está sendo igual a zero, né? Se a gente aplicar aqui a fórmula, qual é a fórmula que a gente vê aqui? O módulo de U vezes o módulo de V é igual ao cosseno de θ. Beleza? Então a gente está multiplicando certos fatores, né? Cuja isso aqui está dando zero. O que é que acontece? Esses dois vetores, eles são diferentes de zero. Eles são diferentes de zero, né? Então isso aqui não pode ser zero. Isso aqui também não pode ser zero, né? E eu estou multiplicando fatores que o resultado está dando zero. O que é que isso implica? Isso implica que um desses fatores está sendo igual a zero. Quem é que está sendo igual a zero, então, no caso? Só sobrou o cosseno de θ. Então, isso implica que... Travou aqui, peraí. Isso implica que o cosseno de θ é igual a zero, né? E aí é só agora, vamos ver. Quem é o ângulo, né? O ângulo que está entre 0 a 180 graus, que é o ângulo entre vetores, que é o ângulo cujo cosseno é igual a zero. Esse ângulo, né, é o ângulo de 90 graus. Beleza? Tá aqui um desenho também, que a gente consegue ver esses resultados, né? Bora lá, vamos seguir viagem. Produto vetorial. Produto vetorial. Bom, a principal diferença do produto vetorial para o produto escalar, gente, é o seguinte. Produto escalar. A principal diferença é o seguinte. A diferença é que o produto escalar, o resultado é o número real, né? A conta vai dar o número real. Já o produto vetorial, o resultado vai ser um vetor. Vai ser um vetor. Beleza? Aí alguém pode perguntar assim, professor, mas por que essa operação não foi falada lá no começo com vetores, né? Porque, como o senhor falou, a gente quer operações que o resultado seja ainda um vetor, né? É isso, a gente quer operações que o resultado que seja um vetor, que no caso é a soma e a multiplicação por uma constante. Só que além dessa condição de ser fechada, a gente quer também que satisfaça algumas propriedades, aquelas propriedades básicas. Quais são? Comutativa, a ordem não importa, né? A de elemento oposto, de elemento neutro, certo? E essa operação aqui, o produto vetorial, ela não satisfaz uma propriedade principal, que é qual?
a comutativa. Se você trocar a ordem do produto vetorial de dois vetores, você vai ver que o resultado vai ser diferente. Então, por isso que ela não é usada como uma operação lá no começo entre vetores. Por causa disso, porque ela fura a comutatividade. A ordem, se você trocar a posição do produto vetorial, você está alterando o resultado. Certo? No escalar, a gente viu que é comutativa. Só que não importa para a gente, porque o resultado está dando um número real. Bora lá, vamos ver então o que é o produto vetorial. Tá aqui, ó. Bora lá. Calma aí, não se assustem com a fórmula. Então é o seguinte, ó. Chama-se o produto vetorial de dois vetores, né? Aqui, ó, eu botei dessa forma aqui, ó, o vetor U é a soma de x1 vezes o vetor y, mais y1 vezes o vetor j, mais z1 vezes o vetor k. É aquela mesma notação. Eu posso tanto representar o vetor U como sendo a soma dos vetores i, j, k, ou então posso colocar o vetor U somente com os seus valores das coordenadas. Posso botar assim, só o vetor U como sendo x1, vírgula, y1, vírgula, z1. Tanto faz usar essa notação, gente, ou essa aqui, é a mesma coisa. Beleza? Ou você bota o vetor como sendo a soma dos vetores i, j, k, ou bota o vetor v, ou bota o vetor com o valor das suas coordenadas. Tanto faz. Outra diferença, gente, do produto escalar para do produto vetorial. Outra diferença é que o produto escalar ele pode ser usado para qualquer dimensão, viu? Pode ser usado tanto para o R2, para o R3, beleza? Já que não, o vetorial ele só pode ser usado no R3, ele não pode ser usado no R2, somente no R3. Então, para a gente fazer o vetorial, a gente precisa de um vetor que tenha 3 coordenadas. Como é que eu faço então isso, professor? Como é que é difícil fazer o produto vetorial? Não, você vai fazer uma conta de matriz, né? Todo mundo está lembrado de matriz, né, gente? Lá de elementos 1. Um dia desse. Né, ó? Então é isso. Como é que você vai achar um vetor, o produto vetorial de dois vetores? Primeiramente, vamos representar a notação, né? Se você pegar dois vetores, o vetor U e o vetor V, né? Como é que você representa o produto vetorial? O produto vetorial de dois vetores, você vai representar com um x aqui no meio dos vetores, certo? Então, quando você vê assim, ó, UXV, isso aqui está dizendo é o produto vetorial do vetor U com o vetor V. Só que tem livros que fazem diferente, né? E vocês podem conferir isso até mesmo na lista variativa. Na lista variativa tá assim, ó. Só que não é U, é outra coisa. Esse chapéu aqui também significa produto vetorial, é a mesma coisa. Não sei para que também essa complicação, ficar mudando o símbolo. Eu prefiro mais o x. Né? Mas esse chapéu aqui entre dois vetores também significa produto vetorial. Tanto o x como o chapéu, tudo representa produto vetorial, gente. Viu? Então, pronto. Sabemos então a notação, né? Representamos o produto vetorial assim. E aí, ó, esse resultado disso aqui, o resultado dessa operação, a gente viu que o resultado vai ser o quê? Vai ser um vetor, né? Eu tá falando aqui, ó, vai ser um vetor. Como ele vai ser um vetor, então o resultado dele, né, vai ser dado pelo valor das suas coordenadas. A gente quer encontrar quem são as suas coordenadas. Então ele vai ter quantas coordenadas? Como é no R3, então ele vai ter 3 coordenadas. Como é que eu acho a primeira? Como é que eu acho a segunda? Como é que eu acho a terceira? É assim. Você vai montar um determinante. Da seguinte forma, tá aqui, ó, como tá mostrado aqui no slide, gente. O produto vetorial de dois vetores, gente, você vai fazer o seguinte, você vai montar uma matriz, né, onde a primeira linha você coloca os vetores da base, vetor I, J, K. Depois, a segunda linha você bota as coordenadas do primeiro vetor. E a terceira linha você coloca as coordenadas do terceiro vetor. E aí você faz esse determinante, beleza? E aí você encontra o produto vetorial desses dois vetores, que o resultado vai ser um vetor. Bora fazer um exemplo? Não é difícil, gente, não é difícil. É só conta mesmo de matriz. Por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, o vetor U, cujas coordenadas é 2, 3, 1. Vou botar o vetor V, cujas coordenadas vai ser igual a 1, 1, tá 0. 1, 0. Bora lá. Vou fazer então o produto vetorial de U com V.
O produto vetorial de U com V, como é que eu faço isso, professor? Como é que eu encontro esse vetor, né? Você vai montar o determinante, né? Você vai montar um determinante assim. Primeira linha, você coloca os vetores da base, o vetor IJK. E aí, segunda linha, você coloca, então, o primeiro vetor, que é as coordenadas do vetor U, que vai ser, no caso, 2, 3, 1. E a terceira linha, você coloca as coordenadas do segundo vetor, que é 1, 1, 0. Pessoal, vocês estão lembrados como é que tira esse determinante aqui? Como é que tira? Diagonais, né? Famosinha regra de Sarris, né? Qual é a regra de Sarris? No caso que você resolve esse determinante pela regra de Sarris, que é para encontrar o determinante de geometria de ordem 3, que no caso aqui é de ordem 3. Então você vai repetir as duas primeiras colunas. E aí agora você vai multiplicar as diagonais. Essas aqui, ó, essas principais aqui, ó, são as positivas e para cá são as negativas. Para cá você vai trocar o sinal. Para cá continua o mesmo sinal. Então bora lá. Então esse aqui, ó, vai ficar i vezes 3 vezes 0 vai dar 0. Aqui, j vezes 1 é j, j vezes 1 fica o vetor j. Beleza? K vezes 2 vai ser 2k, 2k vezes 1 vai dar o vetor 2k. Para cá a gente troca o sinal na hora da multiplicação. J vezes 2 vai dar 2j, multiplicando por 0 dá 0. Beleza? Aqui, i vezes 1 dá i vezes 1 dá i. Para cá, menos i. Troca o sinal. E para cá vai ficar o quê? 4k vezes 3, 3k, 3k vezes 1, 3k. Vem para cá, menos 3k. Viu, gente? Pronto. Para que serve esse vetor i, jk? Esse vetor i, jk serve para indicar quem é a primeira coordenada, quem é a segunda e quem é a terceira. Todo mundo que está do lado, a constante que está do lado do vetor i é a primeira coordenada, a constante que está do lado do vetor j é a segunda coordenada e a constante que está do lado do vetor k é a terceira coordenada. Bora lá. Eu vou só ajeitar aqui, ó. Vou botar aqui o primeiro menos i, né? É esse. O segundo, o vetor j, só tem esse, né? E o vetor k tem aqui, ó, tem um menos 3k mais 2k, dá para fazer a conta, vai ser o quê? Menos k. Beleza? Então pronto, aqui eu posso mostrar quem é o vetor. O produto vetorial de U com V vai ser o vetor cujas coordenadas vai ser quanto? Vai ser, a constante multiplica o vetor I, vai ser, no caso, menos 1, né? Então, a primeira coordenada aqui desse vetor vai ser igual a menos 1, vírgula, né, para separar. A segunda coordenada vai ser a constante que multiplica o vetor j, que no caso aqui, quando não aparece a constante, é porque está sendo 1. E a terceira coordenada é a constante que multiplica o vetor k, que no caso vai ser igual a menos 1. Então, o produto vetorial de U com V, esses vetores aqui, ó, 2, 3, 1 e 1, 0, vai ser igual ao vetor menos 1, 1 e menos 1. Certo? É difícil? Não, né? Fácil, né? É só fazer essa continha aqui. Só fazer um determinante de ordem 3. Regra de Sarris. Beleza, né? Bora lá. Só um comentário aqui agora das características do produto vetorial. Como o resultado é um vetor, gente, né? Então, isso sempre vai dar para a gente o quê? Uma direção, um sentido e um modo, né? O que acontece, então, com a direção e o sentido de um modo através do produto vetorial? Vamos ver aqui, ó. A primeira é a direção, né? Qual vai ser a direção do produto vetorial de dois vetores? A direção, como ele está falando aqui, ó, vai ser ortogonal, né, a esses dois vetores. Então, dado aqui o vetor U, dado aqui o vetor V. Quando eu fazer o produto vetorial de U com V, vai dar um novo vetor, e ele aí vai ser ortogonal a esses dois vetores. Né? Ou seja, ele vai formar um ângulo de 90 graus
com esses dois vetores. Então, o vetor U, produto vetorial com V, vai formar um ângulo de 90 graus com o vetor U, e também vai formar um ângulo de 90 graus com o vetor V. Beleza? Eles vão ser ortogonal, vão ser perpendicular. Aqui é a respeito da direção. Agora vamos falar do sentido. Para achar o sentido do vetor, gente, a gente usa uma regrinha, que é a regra da mão direita, que ela é bem bacana. Ela é assim. Aqui é aquela questão da propriedade que muda. Se você mudar a ordem, aqui vocês vão ver que vai mudar o sentido. Né? Se você mudar a ordem do produto vetorial, se você fazer V com U, o produto vetorial de V com U, muda o sentido. Ó, vamos ver por que que muda. Como é que eu acho o sentido de com um produto vetorial de dois vetores? Você faz assim, ó. Botar aqui o U. Botar aqui o V. Aí eu estou fazendo o produto vetorial de U com V. Beleza? Como é que eu tiro o sentido desse vetor, gente? A gente utiliza a regra da mão direita. Não sei se vocês estão me vendo aqui. Deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui em mim. Vamos lá. É assim, ó. Você vai... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se fica melhor com as coleções aqui. Assim. O primeiro vetor vai ser aqui de roxo e o segundo vetor vai ser de verde. Né? Então aqui é o U e aqui é o vetor V, o verde. Beleza? Então você vai fazer assim, ó. Vou botar eles assim como se fosse no plano. Eles estão assim. Aí o que você vai fazer para tirar o sentido desses dois vetores? Você vai puxar o primeiro vetor, que no caso aqui é o U, em direção ao outro vetor. Como se fosse botar um em cima do outro. Eu vou puxar o outro. Assim, puxei o U, beleza? E aí, só que você vai fazer essa puxada aqui, gente, com a mão. Deixa eu ver se dá para fazer aqui. Você vai botar o dedo indicador no primeiro vetor e você vai botar o dedo médio no segundo vetor. Tá aqui, ó. Aqui é o U e o verde, né, o segundo vetor, é o que está no dedo médio. Aí você faz o seguinte. Aqui é o U e aqui é o V, beleza? Aí você puxa o primeiro vetor, que é o vetor U, que é o indicador, né, na direção do segundo vetor e vai fechar a mão. Assim, fecha a mão. E aí o sentido do vetor vai ser o sentido indicando o polegar. Aí você puxa o polegar. Onde o polegar indicar é o sentido do vetor. Aí tá aqui, ó. Aí o sentido desse produto vetorial, desses dois vetores, vai ser para cá. Como se fosse assim. Tá aqui os dois vetores, né? O sentido dele, ó, vai ser isso aqui. Vai ser para cá. Beleza? Aí o que acontece se eu mudar a posição, né? Se eu trocar a ordem. No caso, tá aqui, ó. Tá aqui o U novamente, tá aqui o V. De novo com o dedo. Tá aqui o U no indicador. Tá aqui os dois vetores, né? Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer o V primeiro e o U como sendo o segundo. Beleza? Aí eu tenho que usar a mesma metodologia. O primeiro vetor eu vou usar o indicador, só que agora o primeiro vetor eu vou usar o V. Né? Então o indicador vai ser o V, então vai ser esse aqui. Ó. E o U vai ser o dedo médio, então vai ser esse aqui para cima. Aí qual é a regra? A regra é puxar o primeiro vetor na direção do segundo vetor. Né? Vou puxar o V em direção ao segundo vetor. Só que o que acontece? Tem como puxar? Não, né? Não tem como puxar. Aí o que é que você vai fazer? Você inverte a mão. Você troca a mão, fica assim. Porque não dá para fazer aqui. É melhor fazer no... deixa eu ver se dá para fazer aqui na coleção. É assim, né? Tava assim o desenho, né? O U e aqui o V. E aí é a mesma coisa. Quando vocês fazem no polegar, gente, dá para ver se bacana, né? Só que agora o V é o primeiro, né? Quando a gente puxar com a mão, numa forma normal, não é possível. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que mudar a posição. Você tem que inverter a mão. Aí quando você puxar a mão aqui, fechar a mão, né? Aí você puxa o indicador. Aí o indicador vai apontar agora para onde? Para cá.
Só que no caso é para cá, né? Que eu estou usando essa mão aqui. Vai ser para cá. Aí o sentido vai mudar. O sentido, em vez de ser para cá, como naquele o seno primeiro, o sentido vai ser o contrário. Vai ser para cá. Beleza? Não sei se deu para ficar bem claro, porque eu estou fazendo isso aqui por vídeo, né? Mas se fosse pessoalmente, vocês iam entender bem bacana como é que funciona essa regrinha. Que não é tão difícil, gente. Se vocês for possível, tentem assistir aí umas aulas aí no YouTube. Regra da mão direita, vocês vão ver que é bem bacana. Bem fácil de entender. Mas é isso. O polegar vai indicar o sentido. Ó. Quando o primeiro vetor, se você pegar o U como sendo o primeiro, o sentido vai ser para cima, beleza? Quando você mudar a posição, o V sendo o primeiro, você fazer o produto vetorial de V com U, aí você vai trocar o sentido vai ser para baixo. Você vai ter que inverter a mão para poder puxar os vetores, e quando você puxar o polegar, o sentido vai indicar para baixo. Beleza? Então é isso. Quando você muda a ordem, você muda o sentido dos vetores. Então a ordem aqui interfere no resultado, viu? E o comprimento. O comprimento também é uma parte importante do produto vetorial, né? Que também é somente uma formulazinha, uma forma que vocês precisam decorar, aprender. Vocês viram lá que no produto vetorial, no produto escalar, né? O produto escalar entre dois vetores, a gente tem essa forma aqui, ó. Vai ser o módulo do primeiro, vezes o módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre esses vetores. O produto vetorial é algo parecido, certo? Vai ser o seguinte: o módulo do produto vetorial de dois vetores, né, o comprimento, vai ser dado por como? Por qual forma? Vai ser o módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo vetor, vezes, em vez de ser o cosseno, vai ser o seno do ângulo entre esses vetores. Somente vocês aprenderem, gente, decorar essa formazinha aqui, ó. O módulo do vetor, o módulo do produto vetorial, você utiliza essa fórmula aqui, ó. Tá? No caso, o produto vetorial, gente, entre dois vetores, ele vai dar o quê? Você forma aqui um paralelograma com um lado desses vetores. O módulo do produto vetorial, né, o tamanho do produto vetorial, que no caso vai ser um vetor, ele vai ser a área desse paralelograma aqui. Ó. Ele não dá a área desse paralelograma. Como é que eu tiro essa área? É só utilizar essa fórmulazinha aqui. Ó. Beleza? Bora lá. Fechando aqui a última operação. Aí eu quero ver se dá para a gente fazer algumas questões da lista variativa com vocês. O produto misto, gente. O produto misto agora vai ser só uma junção dos dois que a gente acabou de ver. A gente vai então pegar o produto escalar e vai pegar o produto vetorial. Tá travando aqui? A gente vai pegar os dois, né, e vai juntar numa mesma operação, que vai ser, no caso, chamado de produto misto. Como tá falando aí, um misto, né? A gente vai juntar essas duas operações. Bora lá ver o produto misto. Então, o produto misto também vai ser um determinante também, beleza? Então, o produto misto de dois vetores, né, também essa operação ela também é somente feita no R3, e agora a gente vai precisar de outro vetor para fazer essa operação, beleza? Então, o produto misto entre dois vetores, né, ele vai ser, então, a junção das operações que eu acabei de falar. Você vai fazer, no caso aqui, ó, você vai fazer o produto vetorial com os dois últimos vetores, e depois vai fazer o produto escalar com o primeiro vetor. Ah, professor, mas tem uma forma mais fácil de fazer o produto misto? Tem. É só fazer um determinante. Assim, ó, o produto misto de três vetores, você vai então pegar as coordenadas desses três vetores, vai jogar numa matriz e vai tirar o determinante. Aí você acha o produto misto. A notação do produto misto, gente, vai ser essa. Você vai pegar os três vetores assim, vai botar parênteses, separado por vírgula. Essa aqui é a notação do produto misto. Beleza? Tem livros que colocam assim, ó. Bota em colchete. Mas é a mesma coisa. Ok? É simples. Você pega as coordenadas dos três vetores, monta a matriz, beleza? E aí tira o determinante. Como é que tira o determinante?
Regra de Sarris, não tem erro, né? Repete as duas primeiras colunas, multiplica as diagonais positivas e as secundárias negativas. Beleza? Beleza, algumas propriedades aí, umas propriedades bem rápidas aqui, ó, que são claras de ver. Quando você substitui valores, você vê isso claramente. É o seguinte: o produto misto vai ser igual a zero se somente se os três vetores forem coplanares. Coplanares é quando eles pertencem ao mesmo plano, viu, gente? Quando eles estão no mesmo plano. Então, quando eles estão no mesmo plano, o produto misto vai ser igual a zero. Outra propriedadezinha também do produto misto, né? O que é que nos fornece o produto misto? Uma das aplicações. Uma das aplicações é isso. Quando você pegar os três vetores, ó, vetor U, vetor U, vetor V, vetor W, U, V e W, né? Você pode formar aqui um paralelepípedo, né? Você pode formar uma figura aqui em 3D com essas medidas. Você forma aqui um paralelepípedo, né, com os lados de U, com V e de W, né, tudo paralelos. E aí, ó, quando você tirar o produto misto, né, o resultado positivo, né, vai nos indicar o volume dessa figura aqui, ó, o volume desse paralelepípedo. E aqui até a questão do fórum, né, do fórum, que era mostrar que a área de um tetaedro era o produto misto aqui dos lados dessa figura, né, era o produto misto desses vetores dividido por 6, né, que era só o que utilizar a propriedade do produto vetorial, do produto escalar, e aí você provava esse resultado. O que vocês precisam saber aqui na hora da prova, na hora do exercício? Somente usar a fórmula, vocês não precisam provar a fórmula, só usar a fórmula. Beleza? Então bora lá. Ó, só antes de eu responder aqui umas questões, ó, vocês podem consultar esse livro aqui, gente. Tem muita informação, né? Tem muito exercício para vocês praticarem. É o livro de Vetores e Geometria Analítica, do Paulo Winter. Vocês conseguem encontrar na internet, né, o PDF dele. Ele é bem bacana. Eu sempre utilizo ele nas minhas aulas de álgebra linear e geometria analítica. Monto minhas aulas a partir desse livro aqui. Tanto as aulas, como também os exercícios, como os exemplos. Eu tiro tudo desse livro. Bora lá. Para finalizar a aula de hoje, vamos fazer questões, né? Tá aqui. E aí, vocês já responderam essa lista? Ah. Então, beleza. Vou fazer aqui algumas questões para a gente. Tem duas questões aqui que eu achei o enunciado bastante confuso. Não sei se o professor errou alguma anotação, não sei onde ele tirou essas questões, mas tem duas aqui que são bem confusas. Eu vi umas contas que não tem muito a ver com o assunto, que são a primeira e a 5. Usa outras coisas de trigonometria. Não vi muito sentido aqui nos assuntos desse momento da disciplina, né? Nesse momento da primeira avaliação. Então, por isso, eu vou comentar aqui com vocês a segunda, a terceira e a quarta. Beleza? Bora lá. Vamos fazer então, começando pela segunda, né? Deixa eu puxar bem aqui o quadro.
Ó, gente, seguinte, segunda, lá no, como o professor falou, não sei se vocês viram isso, lá no SIGA, lá nas notícias, que isso aqui não é perpendicular, ele corrigiu a palavra. Isso aqui é paralelo. Tanto aqui como aqui também. Viram isso? Vocês estão olhando o SIGA? Ah, sim. Então tá. Então demonstra que os vetores U e V, né? Demonstra que se os vetores U e V são paralelos no espaço, então o vetor U mais V e o vetor U menos V também são paralelos. Então a gente vai considerar que o vetor U e o vetor V são paralelos e vamos mostrar que a sua soma e a sua diferença também são vetores paralelos. Não é difícil de mostrar essa questão aqui, ó. Por quê? O que acontece? O que são vetores paralelos? Vetores paralelos são vetores que têm a mesma direção, né? Então, como eu falei para vocês lá na nossa primeira aula, vetores que têm a mesma direção são vetores que têm o segmento que tem a mesma posição. Se um está na vertical, o outro também está na vertical. Se um está na horizontal, o outro também está na horizontal. É assim, ó. Tá aqui o U, digamos, né? Se eles são paralelos, o V também tem que ter esse mesmo formato aqui, ó. Não importa o tamanho dele, o tamanho e o sentido. O que importa é que o segmento tem que ter a mesma direção. Isso aqui são vetores paralelos, beleza? Só que você pode representar isso de uma forma matemática, né? Através de uma expressão, né? Como é que prova isso? Como é que representa isso, né? Dois vetores são paralelos, ó. Compare aqui, ó, o que é que muda de um para o outro, né? Só vai mudar, a direção é a mesma, Só vai mudar o quê? Só pode mudar o sentido e só pode mudar a constante, ou só pode mudar o tamanho, né? O que muda de um para outro só muda o sentido e a constante. Ou só muda o sentido e só muda o tamanho, né? O que influencia, gente, no tamanho de um vetor para outro, no tamanho, o sentido, é um vetor multiplicado por uma constante. Então, logo, o vetor U vai ser igual ao vetor V multiplicado por alguma constante, né? Onde essa constante é qualquer número real. É isso que está acontecendo. Por exemplo, digamos que o vetor V fosse duas vezes o vetor U, né? Então, a gente pode ver isso claramente, né? Que o vetor U vai ser igual a 1 sobre 2 vezes o vetor V, né? Ele vai ser a metade do vetor V. Se ele fosse duas vezes, beleza? Então é isso, a gente pode ver que o vetor U vai ser uma constante multiplicado pelo vetor V, né? Ou vai ser, depende do valor dessa constante, que no caso vai influenciar no sentido. Mas essa é a representação que a gente vai usar para ser paralelo. O vetor U é paralelo ao vetor V, então o vetor U é igual ao vetor V multiplicado por uma constante. Só que eu quero mostrar que os vetores soma e os vetores diferença também são paralelos, né? Acontece essa mesma situação. Como é que eu faço isso? É bem simples. Ó. Eu vou só fazer algo algébrico aqui. Ó. Eu vou somar dos dois lados o vetor V. Vou somar o vetor V tanto desse lado, do lado esquerdo dessa equação, como também aqui no lado direito. Beleza? Não importa o valor de V. O V pode ser o vetor nulo, pode ser qualquer vetor. Feito isso, gente, o que é que acontece? Eu vou deixar o lado esquerdo parado, beleza? E aí eu vou fazer evidência, né? Eu tenho o V aqui, tanto aqui nesse termo como também nesse. Eu vou botar o V em evidência, né? Então eu vou abrir um parênteses, né? Aqui vai ficar quanto? Aqui vai ficar K mais 1, né? K mais 1. Só coloquei em evidência. Ou seja, o que é que eu estou mostrando aqui? Ó? Eu estou mostrando que o vetor U mais V, né? Ele está sendo o vetor V multiplicado por uma constante, né? O que é que isso representa para a gente? Quando o vetor ele é igual a outro multiplicado por alguma constante, então estou dizendo que esses dois vetores eles são paralelos. Então, logo, o vetor U mais V ele é paralelo, né, ao vetor V. É isso que está significando essa equação. Vamos fazer agora a outra. Vamos fazer agora para a diferença. Vou pegar a mesma equação lá do início. O vetor U é paralelo ao vetor V. Então, o vetor U é igual ao vetor V multiplicado por uma constante K. K é o número real. Agora, em vez de eu somar o V nos dois lados, eu vou subtrair, tanto do lado esquerdo da equação, como também no lado direito. Beleza? E agora é a mesma coisa. Vou colocar o lado direito em evidência, vou colocar o V em evidência. E aqui vai ficar o quê?
K menos 1. Aí é a mesma conclusão. O que é que eu estou concluindo aqui com esse resultado dessa equação? Eu estou mostrando que o vetor U menos V ele é igual ao vetor V multiplicado por uma constante. Então, eu estou dizendo que o vetor U menos V ele é paralelo ao vetor V. Beleza? Então, se o vetor U mais V é paralelo ao vetor V e o vetor U menos V também é paralelo ao vetor V, né? Eles têm a mesma direção do vetor V, então quer dizer que eles também têm as mesmas direção. Então, o vetor U mais V é paralelo ao vetor U menos V. Então, aí está provado. Né? Ele quer que você prove que o vetor U mais V e o vetor U menos V também são paralelos. Então, está provado. Porque os dois eles podem ser paralelos ao vetor V. Logo, os dois têm que ser paralelos. Pronto, a 2 respondido. Beleza, gente? Vou apagar. Bora lá, 3. A 3 também é bem bacana, bem simples de fazer ela. Ó, o que é que acontece? Dois vetores no R2, né? Por que eles são no R2? Porque eles têm duas coordenadas representando. Eles estão dizendo que eles são perpendiculares. Ah, para mostrar que dois vetores são perpendiculares, então esse resultado aqui, né? Então bate essa igualdade. Quando se somente se, gente, a demonstração é assim, você tem que fazer a ida e tem que fazer também a volta. Você tem que pegar a hipótese, mostrar que vale a tese, e aí também vale a mesma coisa, a tese prova na hipótese. Tem que ser ir voltando quando é uma demonstração se, somente se. Então, bora lá, vamos começar pela ida, né? A ideia é o seguinte, vamos supor que os dois vetores vão ser perpendiculares, né? A gente usa essa notação aqui para representar que os vetores são perpendiculares. E aí vamos provar que vale essa igualdade aqui, ó. O módulo do vetor U mais V ao quadrado vai ser igual ao módulo de U ao quadrado mais o módulo de V ao quadrado. Vamos ver que bate essa igualdade. Como é que eu faço isso? É bem simples. O que é que acontece? Como é que é uma igualdade, eu vou começar de um lado, né, e vou ver se vai bater aqui. Ó. Então, eu vou pegar o módulo de U mais V ao quadrado. O que é que acontece, gente? Eu falei para vocês que a gente tem duas formas de tirar o módulo de um vetor, que é qual? Aquela forma da raiz quadrada, da primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, foi? A gente tem essa, e a outra forma de tirar o módulo de um vetor é usando o produto escalar. Né? O módulo de um vetor ao quadrado, o módulo de um vetor ao quadrado vai ser igual o vetor produto escalar com ele mesmo. Beleza? Então a gente vai usar essa formulazinha aqui, ó. Essa de baixo. Então o que é que acontece? O módulo de U mais V ao quadrado, né, vai ser igual ao quê? Vai ser o U mais V produto escalar com ele mesmo. É a nossa propriedade 4, lá das propriedades de produto escalar. Beleza? Depois disso, é só distributiva. Então vai ficar esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse. Lembrando que não é multiplicação, é produto escalar. O produto escalar com U vai dar o quê? Vai dar o produto escalar com U, vou só ajeitar. O produto escalar com V vai dar o produto escalar com V. V produto escalar com U vai dar V produto escalar com U. E V produto escalar com V vai dar V produto escalar com V. Isso aqui é produto escalar, gente, não é multiplicação não. Vamos botar o U ao quadrado, não. Isso aqui não existe, não. Isso aqui é um vetor, não é uma constante. E aí sim, agora a gente usa novamente a propriedade. O produto escalar de um vetor por ele mesmo, propriedade 4 do produto escalar, vai ser o módulo do vetor ao quadrado. Tanto aqui, como aqui também no final. O produto escalar de V com V vai ser o módulo de V ao quadrado. Beleza? E aqui, ó, aqui a gente vai dar para somar ó, o produto escalar de U com V mais o produto escalar de V com U. Por que dá para somar? Porque o produto escalar é comutativa, a ordem não importa. Né? É a mesma coisa. Então aqui é uma coisa, mas ela mesma. Vai dar quanto? Vai dar duas vezes ela. Então aqui vai ficar duas vezes o produto escalar de U com V.
beleza? Porque esses dois termos vão ser iguais. Aí você pode somar, aí fica duas vezes o produto escalar de U com V. Beleza? Aí aqui morreu a questão. Aí agora a gente vai usar a nossa hipótese. Qual é a hipótese? A hipótese é o seguinte, ó. Quando fala que dois vetores eles são perpendiculares, né? Eu até comentei isso aqui na aula, que quando o produto escalar de dois vetores está dando igual a zero, isso implica que o ângulo deles vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 90 graus. É isso que está acontecendo. Como os dois vetores eles são perpendiculares, então quer dizer que o ângulo deles é quanto? 90 graus. Logo, o produto escalar deles vai ser quanto? Vai ser igual a zero. Aí então o que acontece? Esse termo aqui ó, vai ser igual a. Esse termo aqui do meu vai ser igual a zero. Ele vai sumir, né? Então vai sobrar somente quem? Vai sobrar somente o módulo de U ao quadrado mais o módulo de V ao quadrado. Então pronto, está provado, né? O módulo de U mais V ao quadrado ficou igual ao módulo de U ao quadrado mais o módulo de V ao quadrado. Acabou? Não, isso aqui somente foi a ida. Agora vamos fazer a volta. A volta é, vamos supor que essa igualdade é verdadeira, ou seja, que o módulo de U mais V ao quadrado é igual ao módulo de U ao quadrado mais o módulo de V ao quadrado, e vamos mostrar que isso implica que os vetores são perpendiculares. Vamos provar. É bem simples. Ó. Basicamente, a gente vai pegar essa mesma conta aqui, ó, toda essa conta, e vamos desmontar ela. Esse lado esquerdo aqui, ó, né? Quem é o lado esquerdo? Ó, já está aqui, ó, desmontado. Vou circular para vocês aqui de laranja. Eu vou botar ele aqui, ó. Então, aqui, ó. Eu vou substituir ele aqui. Vai ficar o módulo de U ao quadrado mais duas vezes o produto escalar de U com V mais o módulo de V ao quadrado. Tudo isso é igual ao módulo de U ao quadrado mais o módulo de V ao quadrado. O que eu quero fazer, gente, já volta. Então, eu vou supor que esse resultado aqui é verdadeiro, eu vou provar que eles são perpendiculares. Pronto, aqui é só mesmo questão de equação, né? O módulo é sempre algo... tanto faz ser zero ou não, né? Quando eu passar para um para o lado do outro, como aqui está um quadrado, tudo vai ser positivo, né? Então, eu posso cortar esse lado com esse, né? Vai dar zerar. Eu posso cortar esse com esse também. Vai zerar também, quando eu passar um para o outro lado. Então, eu vou ter o quê? Somente que 2 produto escalar de U com V. Isso aqui vai ser igual a zero. Posso passar o 2 dividindo, então tenho aqui o 2 produto escalar com U com V. Isso aqui está sendo igual a zero. O que é que isso implica para a gente? Estou dizendo que dois vetores, o produto escalar dele está sendo igual a zero, isso implica que o ângulo deles vai ser igual a 90 graus. Ou seja, que esses dois vetores são perpendiculares. Então pronto, terceira respondida, gente. E aí, é bacana? Bora lá. E a última que eu vou fazer é a questão 4. James, não é muito fácil não, né? Primeiro momento é realmente difícil. Bora lá, essa aqui é bem trivial, bem fácil, demais. Ó, prove que se o produto escalar de dois vetores está sendo igual a zero e o produto vetorial, aqui como eu falei, esse chapéu, ele representa
o produto vetorial. Está dizendo que o produto escalar está sendo igual a zero e o produto vetorial está sendo igual ao vetor nulo. Então prove que um desses vetores é o vetor nulo, ou então os dois podem ser o vetor nulo, tanto faz. Eu acho, James, que a primeira lista que o professor colocou, ele colocou errada. Aí depois ele trocou a lista avaliativa. Ele colocou a certa. Que é de vetores. A primeira que ele colocou, ele botou foi de geometria, ele colocou foi de aquela parte de retos e planos. Aí depois ele trocou. Bora lá. Aqui, ó, ela é bem trivial essa aqui. Tá dizendo que o produto escalar está sendo igual a zero. Ele está dizendo que o produto vetorial, vou botar um x, está sendo igual ao vetor nulo. Então aqui, dessas duas informações, beleza? Eu vou usar a propriedade do produto vetorial e do produto escalar e do produto vetorial. Qual é a propriedade que eu vou usar? Qual é a forma que eu vou usar? É aquela, gente. A primeira é que, vou botar ela aqui, o produto escalar de dois vetores vai ser o quê? Vai ser o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre esses vetores. Tudo isso está sendo igual a zero. Beleza? A outra forma que eu vou utilizar é a do produto vetorial. Só que aqui no caso é aquela do módulo. O módulo do produto vetorial de dois vetores vai ser igual ao módulo do primeiro vezes o módulo do segundo, vezes, em vez de ser o cosseno, vai ser igual ao seno de θ. Lembrando que o θ é o ângulo entre os vetores. Θ é o ângulo entre U e V. Aí pronto, é só utilizar essas fórmulas aqui, ó, que a gente mata a questão. Bora lá. Primeiro vamos fazer por condições, né? O que acontece? Se os dois vetores forem iguais a zero, igual a zero não, deixa eu corrigir. Se os dois vetores forem igual ao vetor nulo, morreu a questão, né? Ok, está aprovado. Né? Um dos dois vai ser igual ao vetor nulo, então aprovado. Agora eu vou supor que um é diferente do vetor nulo. Beleza? Ou seja, vou provar então que o V é igual ao vetor nulo. Como é que eu provo? É só substituir na fórmula aqui os valores. Ó. É só ver isso nas fórmulas. Vamos comparar as duas formas, gente. Ele está dizendo ó, que os dois vai dar zero. Aí você pode fazer o quê? Você pode comparar essas duas equações. Não pode? Pode. Vou comparar as duas equações. Módulo de U vezes o módulo de V, cosseno de θ, vai ser igual ao módulo de U vezes o módulo de V vezes o seno de θ. Né? Por que é que eu igualei essas duas equações? Porque as duas estão sendo igual a zero. Aí eu posso igualar as duas. Eu igualei essa com essa. Beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um corte. Qual é o corte que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar esse módulo de U com esse. Por que é que eu posso cortar? Posso cortar porque o módulo de U é diferente do vetor nulo, ou seja, o módulo é diferente de zero. Então posso fazer essa divisão. Aqui é uma divisão, porque está multiplicando. Beleza? Então posso cortar. Certo, gente? Cortando. O mais que eu posso fazer? Posso cortar. Aí fica o módulo de V vezes o cosseno de θ igual o módulo de V vezes o seno de θ. O que é que eu posso extrair ainda mais aqui? Ó? O que é que eu posso extrair ainda mais? Eu posso extrair o seguinte. Tá aqui. Ele está dizendo aqui na letra A, gente. Na letra A não, na primeira informação, que o produto vetorial está sendo igual a zero. O que é que isso implica? O que é que isso implica para mim? Isso implica que o produto escalar está sendo, o produto escalar está sendo igual a zero, está dizendo que o ângulo entre os vetores está sendo quanto? Está sendo 90 graus. Né? A gente viu isso até na questão 3. Quando o produto escalar de dois vetores está sendo igual a zero, então quer dizer que o ângulo entre os vetores vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 90 graus. Vai ser igual a 90 graus. Então aqui, ó, quando eu substituir, ó, vai ficar o quê? Módulo de V vezes o cosseno de θ, né? Fica o cosseno de 90, que é igual ao módulo de V vezes o seno de 90.
Quanto é o cosseno de 90, gente? É zero, né? Então aqui vai ser zero. Zero igual ao módulo de V vezes o seno de 90. Quanto é o seno de 90? É igual a 1. Então isso prova que o módulo de V vai ser igual a zero. Aí morreu. Quem é o vetor cujo tamanho dele vai ser igual a zero? É somente o vetor nulo. Então V vai ser igual ao vetor nulo. Beleza? Pronto. Então a questão está basicamente feita. A outra situação é quando o vetor V for diferente de zero. É análogo. Vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma demonstração. Vai ser análogo. Mesma coisa. Só você trocar, em vez de você cortar o U, você vai cortar o V, o ângulo vai ser 90 graus também, aí você mostra que o módulo de U vai ser igual a zero, beleza? E aí você conclui que o vetor U vai ser igual ao vetor nulo, como ele está pedindo na questão. E aí está provado. Questão 4 tá resolvida. Beleza, pessoal? Beleza, né? Então é isso, gente. Por hoje, vamos ficar até aqui. Aí na próxima aula, na quinta-feira, a gente vai fazer a revisão em cima da prova. Em cima da prova não sei nem como é que é a prova. O professor não falou nada direito como é que vai ser a prova. Mas eu vou tentar pegar umas questões aqui pra gente trabalhar e fazer uma revisão bacana aí, na quinta-feira à noite, viu? Por hoje só, vou colocar depois a aula no YouTube, quem quiser assistir novamente.